Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo novamente ao Rafa History, o canal da aprovação, né? Sou o professor Rafael Dutra e nós vamos para mais uma aula de Brasil, pessoal. Antes disso, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, dá um pause aí, vai lá embaixo, se inscrevam, ativa o sininho e dê o seu like. Não esqueça, hashtag, já deu seu like hoje? E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre economia açucareira, tá? Nosso primeiro ciclo econômico do período colonial, tá? Lembrando que outro período é o período pré-colonial, então não conta ali com o período colonial. O período pré-colonial é pau-brasil, tá? Que já falamos lá na aula de período pré-colonial e o professor não para de repetir, né? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre economia açucareira. Primeira coisa, pessoal, a economia açucareira, já começar a dar o zoom aqui para vocês, né? É entre o século XVI e século XVII. Peraí, professor, isso quer dizer que o açúcar só existiu durante esse período? Não. O açúcar ele vai atravessar os séculos. Até hoje você tem açúcar, né? São Paulo é o grande produtor de açúcar do Brasil. Porém, o auge do período colonial é entre o século XVI e o século XVII. Tá ok, pessoal? Então vamos aqui ficar por dentro da nossa linha histórica. Quando a gente fala de açúcar, pessoal, é um macetinho mais tranquilo, né? O açúcar ele era baseado no plantation. O que é o plantation? O açúcar ele é plantado em um grande latifúndio, tá? Latifúndio significa uma grande porção de terra. Alguém deve falar assim, professor, isso aí é batidão, todo mundo sabe que é latifúndio. Eu não quero saber se você sabe ou não. Eu não quero saber se você veio de escola particular, pública, eu não quero saber. Eu estou aqui para ensinar a todos, o leigo e o que sabe muito. Então, latifúndio é uma grande porção de terra de um único dono, tá? A minha cana-de-açúcar era sempre para exportação. Nunca, pessoal, para o mercado interno. Se vier uma questão falando que a economia açucareira era para o mercado interno, procedência do maligno. Não caia nessa, pessoal, tá? A cana-de-açúcar sempre era para exportação, para o mercado externo, beleza? Monocultura, apenas um plantio de um produto, de uma cultura. Então, se eu planto cana-de-açúcar, é sempre cana-de-açúcar. Se eu planto arroz, sempre é arroz. Se eu planto feijão, sempre é feijão. Nunca mesclando elas. Quando eu mesclo, pessoal, se chama poliocultura, tá? E não monocultura. Então, a cana-de-açúcar sempre era na monocultura. E escravidão. Essa escravidão, sua grande maioria massacradora de homens negros, tá? Começa aqui no Brasil o uso da mão de obra escrava negra. Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão precisando de escravos? Quê? Escravo. É gente de raça inferior pra trabalhar pesado de graça. Não, tá bem, tá? A gente tá muito bem. É porque a gente tá procurando alguém pra poder escravizar a gente, que aqui tá entediante, tá um saco. Aí se vocês souberem de alguém que queira, alguém pra indicar, Mas pra que vocês querem alguém pra escravizar vocês, gente? é uma cara nossa. A gente pode dar uma carona pra vocês no máximo. Não. O pessoal quer ser submisso, mano. A gente quer chicote no lombo, uma corrente no pé até. Tá. Então, gente, pra gente que finalizar o plantation, é só lembrar do leme, ó, latifúndio, beleza? Exportação, monocultura e escravidão. Por que esse aqui em Libras ele balança? Né? Eu inventei, tá, pessoal? Não tô falando que Libras é assim, não. Eu inventei sem sala de aula. O E balançando é para diferenciar do primeiro E. Então, quando você for fazer uma prova e você viu um aluno assim, ó, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão, esse aluno é do Dutra, tá? Ou seja, é você, meu aluno. Então, pessoal, quando a gente pensar em plantation, sempre coloque o leme, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão, tá ok, pessoal? Gente, essa economia açucareira, ela vai utilizar uma coisa que nós chamamos de coivara. O que é coivara? Calma aí, ô maldoso, não é isso aí que você está pensando não, tá? Coivara é uma técnica de preparo de terra para o plantio,
que vai consistir em cortar e queimar a vegetação de um terreno para limpá-lo e adubá-lo com as próprias cinzas. Isso você pode ver até muito em geografia. É utilizado até hoje, né? A maioria ali pelos ribeirinhos, produtores de pequena escala. Mas na cana-de-açúcar, nessa época aqui, era usada nesse modo de coivara, tá? Vale lembrar que era uma agricultura ainda rudimentar, sem muita tecnologia, apesar da gente diferenciar um pouquinho disso quando a gente falar dos engenhos, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Vamos para cá. Possuía capital holandês. Como que eu já falei isso até lá na aula, se não me engano, de Martim Afonso de Souza. O açúcar consumido na Europa, pessoal, era um açúcar vindo da beterraba. Então era um açúcar muito ruim, era um açúcar amargo, né? E aí se descobre esse açúcar vindo da cana-de-açúcar. Só que a grande refinadora de cana-de-açúcar desse tempo era a Holanda. Só que a Holanda não sabia plantar, tá? Então ela comprava de Portugal. Por que de Portugal? Porque entre o Brasil e Portugal existia uma coisa chamada Pacto Colonial, ou monopólio comercial, ou enfim, né? Brasil só poderia comprar e vender de Portugal. Então o Brasil produzia o melaço, daqui a pouco nós vamos aprofundar o que é melaço, tá? Esse melaço, ele era vendido para Portugal por R$ 2. Portugal pegava esse melaço, vendia para a Holanda a R$ 10, tá? Holanda transformava esse açúcar em açúcar refinado, um melaço em açúcar refinado, revendia para Portugal a R$ 20. E como aqui no Brasil se consumia açúcar, a Holanda, Portugal revendia para o Brasil a 40. Por quê? Por causa do pacto colonial, tá ok, pessoal? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Monopólio comercial, monopólio metropolitano, pacto colonial. Fica de olho nessa palavra, gente, tá? Então, a Holanda, ela financiava alguns engenhos aqui no Brasil. Por quê? Quanto mais o Brasil produzir melaço, melhor é para a Holanda, porque isso vai mexer diretamente na produção da matéria-prima do açúcar, tá? E Portugal ele já possui experiência, como a gente falou lá na outra aula, nas chamadas Ilhas Atlânticas, Açores, Cabo Verde e Ilha da Madeira, o que vai ajudar também essa produção açucareira aqui no Brasil, tá? E quando a gente fala de açúcar, não tem como a gente fugir, tá? Então nós temos que falar da maior estrutura que era o engenho, tá ok, pessoal? Primeiro o açúcar, ela vai passar pela moenda, tá? Ela passa moendo para justamente sair aquele caldo. Uns tomam na feira, né? E esse caldo ele é a matéria-prima do melaço. Só que em alguns lugares do Brasil, essa cana-de-açúcar é chamada de garapa, tá? Principalmente lá no Nordeste. Galera do Nordeste, aquele abraço, tá? E aí era chamada lá de garapa, tá? E essa garapa, esse caldo de cana, ele vai para a caldeira, como vocês estão vendo aqui, né? Eu botei assim cruzado. Para a caldeira. E essa caldeira tem uma coisa muito engraçada. Olha o professor se metendo aqui um pouquinho em ciências, né? Se não me engano, química ali. Esse caldo, ele vai ferver até 100 graus Celsius ou até mais. E ele começa a soltar um vapor, né? Que é o processo de evaporização. Esse vapor vai ficar preso lá no teto. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Porém, o caldo da caldeira começa a ficar pastoso, tá ok? Quando ele fica pastoso, ele vai ser colocado numa forma para poder secar. Essa forma se chama pão de açúcar, que tem o formato justamente do relevo pão de açúcar. Eu vou pedir para minha editora... Dá licença? Senhora? Colocar a foto do pão de açúcar, a forma, mais a foto do relevo pão de açúcar lá no Rio de Janeiro, né, na Urca, para vocês verem a semelhança. Por isso que o relevo pão de açúcar se chama pão de açúcar. E essa forma ia para a casa de Pugar, aonde ia secar, né? E aí sim seria vendido lá para Portugal, para depois vendido para a Europa, tá? Em geral, ia para Portugal,
Portugal ia para a Holanda abastecia. Lembrando que não era somente a Holanda era a principal, tá ok? Dentro desse engenho, pessoal, existiam ali os cargos, né? O feitor-mó, que administrava os trabalhadores, né? Não só escravos, mas também homens livres, mestiços. O caixeiro, que era responsável justamente por esse comércio de vender o melaço, de comprar escravos, de vender escravos. O escrivão, que controlava o estoque, a gente chamaria ele de hoje de almoxarifado, né? Ele que controlava ali o estoque de açúcar, o que precisava, o que não precisava. O capitão do mato, né? Que vigiava e controlava os escravizados e capturava os fugitivos, tá? Lembrando que a maioria dos escravos que tentavam fugir acabava ganhando ali um ferro quente com a letra F de fujão. Isso diminuía o valor dele, que é porque nós vamos falar isso em sociedade açucareira, que é o nosso próximo slide. E o mestre de açúcar, que dominava todo o processo de produção do açúcar dentro do engenho. E quando nós falamos de engenho, pessoal, deixa eu vir para cá, existem dois tipos de engenho, né? Com a diferenciação da moenda. A moenda de trapiche e a moenda real. A moenda de trapiche, pessoal, é a moenda que vai usar a força motriz. Olha, eu estou indo em física. Em força motriz é aquela que vai usar a força humana ou animal. O cara vai ficar ali, né? O escravo vai ficar ali girando essa moenda 24 horas. Ou o boi, tá? Mas tanto o boi quanto o escravo se cansam. E a moenda real, ela pegava essa tecnologia da Holanda, que eram os moinhos de água, que ficavam ali girando 24 horas e acabavam não se cansando, que era muito melhor, mas também era muito caro. Vou pedir novamente para a minha editora colocar quem sempre tem culpa. aqui uma moeda de trapiche e uma moeda real, para vocês verem a diferença de uma com a outra, tá ok? E aí, essa moeda real era muito cara, por isso que era ali separado, que vinha acabando vindo da Holanda, porque era muito caro, então era financiada pelo próprio holandês. Vale lembrar, pessoal, que essa Holanda está financiando isso, não é de graça não, tá? A gente vai pagar empréstimo, esse senhor de engenho que está adquirindo seu engenho vai pagar empréstimos, então a Holanda ganha em duas vezes, para fabricando mais matéria-prima e também ganhando juros desse empréstimo. Para isso, pessoal, nós vamos para o próximo slide, que é a sociedade açucareira. Deixa eu dar aqui, ó. Sociedade extremamente patriarcal, onde o homem era o centro do universo. Então, cara, assim, era muito raro ter uma senhora de engenho. Eu, pelo menos, nunca vi escrito em lugar nenhum. Mulher não se metia em política, mulher não estudava, tá? Aí de onde vem a nossa raiz do machismo, tá? Só contar uma história que eu sempre conto em sala de aula. A sociedade era tão patriarcal que quando o homem ia se casar e tinha sua noite de núpcias, né? Então, geralmente, na primeira vez de uma mulher, ela rompe o ímen, tá? Se você não sabe o que é ímen, vai pesquisar. E aí, ela acabava sangrando no colchão. O homem pegava o seu colchão e colocava lá na janela para mostrar para a sociedade toda que a mulher dele que ele casou era virgem. Se ela não sangrasse, que existe esses casos, né? O ímen é muito elástico, não sangra, não é uma regra isso. Ela acabava sendo condenada na ideia de que ela não casou virgem, então ela tinha dois caminhos, ela para o prostíbulo ou para o convento, né? Essa era a saída dessa mulher que não sangrava na sua noite de núpcias. Só que, e aquelas mulheres que já tinham tido relações sexuais antes do casamento e sabiam do seu destino? Ela enganava o homem, né? A mulher ela conseguia se adaptar a esse mundo machista. O que ela fazia? Mandava matar um porco na noite de núpcias, pegava a tripa do porco, enchia de sangue, fazia uma bolinha, né? Que a gente pode até comparar muito não, né? Mas muito mal comparar essas bolinhas que vêm de sexy shopping, que estouram, e aí inseria lá dentro do órgão genital dela, e no vulco-vulco do negócio, a bolinha estourava, sangrava, e o homem achava que o sangue era da mulher, mas na verdade o sangue era do porco. E aí botava lá na janela tudo bobo, né? Minha esposa é virgem, e não era, tá? Então isso era uma sociedade patriarcal. Era uma sociedade extremamente escravocrata,
tá? O escravo era a base da nossa economia, tá? Então, no Brasil foram quase 400 anos de escravidão. O Brasil foi um dos últimos a liberar a libertação dos escravos. Então, há todo um histórico, há todo um porquê dessa discriminação, do racismo, né? Que isso acontece no Brasil até hoje. Infelizmente, é uma consequência dessa escravidão, dessa sociedade escravocrata. Senhores de engenho e fazendeiros obrigados. O que seria isso? O próprio nome já fala. Senhor de engenho é o dono do engenho. Ele tem a principal estrutura, né? Ele tem a fazenda, ele tem o canavial, ele tem a roça, ele tem a senzala, ele tem o escravo e tem o engenho. O fazendeiro obrigado, ele tinha toda a estrutura, menos o engenho. Então ele era obrigado a alugar o engenho do senhor de engenho. Por que ele era obrigado? Porque a cana-de-açúcar, quando sai quando ela é arrancada, ela vai perdendo a sacarose, o que dá o doce muito rápido. Então, quanto mais você demora a processar essa cana-de-açúcar, mais amarga ela vai ficar, produzindo assim um açúcar de má qualidade, um amargo, ruim. Então, esse fazendeiro obrigado, ele tinha que dar 50% da sua produção para o senhor de engenho para poder usar o engenho do senhor de engenho. Aí que entra o capital holandês, porque esse holandês vai financiar justamente o engenho para o fazendeiro obrigado, que ele não está nem aí se os juros é alto, se os juros é baixo, ele quer ter o engenho dele, e ele vai pagar tudo para ter esse engenho, tá ok? Vamos para cá. Dispersão demográfica. Eles moram muito distante um dos outros. Por quê? Por causa do latifúndio. Uma fazenda, um canavial, ele é muito grande. Então você vai ter pessoas morando de 200 quilômetros em diante, né? O meu vizinho mais de perto é 100 quilômetros, é 50 quilômetros. Então você quase não tem aqui núcleos de cidade, tá? Não é uma sociedade urbana, é uma sociedade rural, como você pode ver aqui na próxima, no próximo tema, né, do mapa mental. É uma sociedade rural, ruralizada, que vive da agricultura, tá? E isso me faz falar do último ponto da sociedade açucareira, que é uma sociedade estamental. Mas antes disso, pessoal, para um pouquinho. Já deu seu like hoje? Se não deu, pare agora e dê o seu like lá embaixo. E siga, gente, Prof. Rafael Dutra. Lembrando que todo o mapa mental estará salvo também lá no Instagram, tá ok? Compartilhe, divulgue o canal Rafa History. Vamos lá. Sociedade estamental. Essa palavra aparece muito mais em Idade Média do que aqui. Mas sociedade estamental é aqui separada por castas, por classes sociais, que é justamente aqui na nossa sociedade açucareira, tá? Ou seja, tem pouquíssima mobilidade social. Existe o pobre, existe o rico. Existe o dono da Hilux e existe o cara que leva a Hilux, né? Então, pessoal, não tem essa ideia de classe média no campo. Ou você é o rico ou você é o pobre. E é justamente a essa sociedade açucareira. Quase não tinha mobilidade social. Uma das poucas mobilidades sociais que tinham vinha através do casamento, né? Quando meninas, 14, 15, 16 anos, se casavam com homens mais velhos, 40, 50 anos. E aí, se ela fosse uma menina pobre, acabava se transformando numa mulher rica. Porém, isso também era raro de acontecer, porque geralmente rico casava com rico. Tá ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Agradecer você por mais uma aula. Pessoal, divulguem o canal. Tá gostando? Divulgue. Não tá gostando? Divulga para quem você não gosta. Ferra esse cara, tá? Brincadeiras à parte, pessoal. Obrigado por mais uma aula e até a próxima. Fique com Deus.